Era uma tarde de outono na aldeia russa de Volga quando tudo começou. João, um camponês de 35 anos, trabalhava em seu pequeno quintal, suas mãos calejadas arrancando as últimas batatas da temporada. O vento frio soprava através dos campos dourados, trazendo consigo o cheiro de terra úmida e folhas secas. Sua casa era simples, feita de madeira escura e barro, com apenas 3 cômodos pequenos e um telhado que precisava de reparos antes do inverno. Através da janela da cozinha, João podia ouvir vozes femininas conversando. Sua esposa Natasha estava recebendo a visita de sua irmã Helena, que havia chegado da cidade grande naquela manhã. Helena sempre trazia consigo um ar de superioridade que irritava João profundamente. Ela usava vestidos finos, chapéus com plumas e falava constantemente sobre as maravilhas da vida urbana. João parou de cavar e se aproximou da janela, escondendo-se atrás das cortinas gastas para ouvir melhor a conversa. Helena estava sentada à mesa de madeira simples, tomando chá em uma das poucas xícaras boas de Natasha, gesticulando dramaticamente enquanto falava. Irmã, você deveria vir para a cidade. Lá temos teatro toda semana, lojas cheias de vestidos lindos, bailes elegantes onde se conhece gente importante. Aqui vocês vivem isolados do mundo, sem cultura, sem refinamento. Natasha mexia nervosamente com o avental, claramente desconfortável com a comparação. Ela era uma mulher simples, de rosto bondoso e mãos sempre ocupadas com os afazeres domésticos. Seus olhos castanhos refletiam uma sabedoria silenciosa que vinha de anos observando a natureza e as pessoas. Pode ser, Helena, mas aqui temos paz, ar puro, comida fresca que cresce em nossa própria terra. Não invejamos ninguém, não devemos favores a comerciantes gananciosos. Dormimos tranquilos sabendo que nosso trabalho é honesto. Helena riu com desdém, balançando a cabeça como se estivesse falando com uma criança. Paz? Que paz é essa, irmã? Vocês vivem como animais do campo. Meu marido comerciante tem uma casa de 2 andares, com móveis importados da França. Temos 3 empregadas, um cocheiro particular, e nossas roupas são feitas pelo melhor alfaiate da cidade. No inverno passado, fomos ao baile do governador. Você já imaginou dançar no palácio do governador? João sentiu o sangue ferver em suas veias. Não suportava mais ouvir aquela conversa. Empurrou a porta da cozinha com força, entrando com as botas sujas de barro e as roupas manchadas de terra. Suas mãos ainda seguravam a enxada, e seus olhos azuis brilhavam de irritação. A cidade corrompe as pessoas, cunhada. Lá vocês vivem de aparências, competindo uns com os outros como galos de briga. Aqui no campo, o trabalho é duro mas honesto. Só nos falta uma coisa para sermos completamente felizes. Natasha olhou para o marido com curiosidade misturada com preocupação. Conhecia aquele tom de voz e aquele brilho nos olhos. João estava tramando algo. O que nos falta, marido? João largou a enxada no canto da cozinha e se aproximou da mesa, apoiando as mãos sobre a madeira gasta. Seus dedos tamborilaram nervosamente enquanto falava, e sua voz ganhou uma intensidade que fez Natasha se arrepiar. Terra. Se eu tivesse muita terra, campos enormes se estendendo até onde a vista alcança, não temeria nem mesmo o próprio diabo. Com terra suficiente, seríamos mais ricos que qualquer comerciante da cidade. Naquele exato momento, uma sombra escura passou pela janela da cozinha, embora não houvesse nuvens no céu. O vento aumentou de intensidade, fazendo a porta ranger e as cortinas tremularem. Helena estremeceu sem saber porquê, e Natasha sentiu um frio estranho percorrer sua espinha. Do lado de fora da casa, uma presença invisível sussurrou palavras que apenas o vento levou. Não teme o diabo, camponês? Veremos até onde vai sua coragem. Veremos se sua ambição é maior que sua sabedoria. Naquela noite, João não conseguiu dormir. Deitado ao lado de Natasha em sua cama estreita, ele olhava fixamente para o teto de madeira, imaginando campos infinitos cobertos de trigo dourado. Em seus sonhos acordados, via-se cavalgando por propriedades vastas, contando rebanhos de gado, supervisionando trabalhadores em plantações que se estendiam além do horizonte. Ao lado dele, Natasha fingia dormir, mas seus ouvidos estavam atentos à respiração agitada do marido. Ela conhecia João há 15 anos, desde que se casaram quando ela tinha apenas 17. Sabia reconhecer quando uma ideia perigosa estava germinando em sua mente. Na manhã seguinte, enquanto Natasha preparava o desjejum com pão preto e leite de cabra, João saiu para verificar seus pequenos campos. O orvalho cobria a grama como diamantes minúsculos, e o sol nascente pintava o céu de rosa e dourado. Era um espetáculo que deveria trazer paz ao coração de qualquer homem,
mas João via apenas limitações. Seus 2 hectares de terra pareciam ridiculamente pequenos. A cerca que ele mesmo havia construído com madeira e pedras lhe parecia uma prisão. Do outro lado da cerca, podia ver as propriedades maiores de seus vizinhos, e isso despertava nele uma inveja crescente. Foi quando viu Simão, seu vizinho mais próximo, carregando baús e malas em uma carroça velha. Simão era um homem de meia idade, cabelos grisalhos e costas curvadas de tanto trabalhar na terra. Sua propriedade tinha 10 hectares, 5 vezes maior que a de João. Bom dia, Simão. Vai viajar? Simão parou de amarrar uma corda em volta de seus pertences e se virou para João com uma expressão cansada no rosto. Não é viagem, João. Vou para a cidade definitivamente. Minha mulher morreu no inverno passado, meus filhos se mudaram para longe, e eu não tenho mais forças para trabalhar sozinho esta terra toda. João sentiu seu coração acelerar. Uma oportunidade estava se apresentando bem diante de seus olhos. E o que vai fazer com a terra? Vou vender, é claro. Preciso do dinheiro para me estabelecer na cidade. Tenho um irmão lá que prometeu me arranjar um emprego em sua oficina. João tentou manter a voz calma, mas sua excitação era quase impossível de esconder. Quanto quer pela propriedade? Simão coçou a barba grisalha, pensativo. É uma boa terra, João. Você sabe disso. Tem o melhor solo da região, um poço que nunca seca, e a casa, embora precise de alguns reparos, é sólida. Estou pedindo 3.000 rublos. João engoliu em seco. 3.000 rublos era mais dinheiro do que ele havia visto em toda a sua vida. Suas economias não chegavam nem a 100 rublos. É muito dinheiro, Simão. Simão voltou a amarrar suas coisas na carroça, dando de ombros. Pode ser muito para você, mas é pouco para o que vale. Ou você compra, ou vendo para outro. O comerciante Petrov da cidade já demonstrou interesse. Ele vai usar a terra para plantar beterraba açucareira em grande escala. Decida rápido, porque parto amanhã. João passou o resto do dia andando pela propriedade de Simão, imaginando-se como dono daqueles campos férteis. A casa de Simão era maior que a sua, tinha um celeiro espaçoso e um curral que podia abrigar muito mais animais. A terra era realmente a melhor da região, com um solo escuro e rico que produzia colheitas abundantes. Naquela noite, João mal tocou na comida que Natasha havia preparado. Ela o observava preocupada, vendo-o perdido em pensamentos profundos. O que está te perturbando, marido? João levantou os olhos do prato e olhou diretamente para Natasha. Seus olhos azuis brilhavam com uma determinação que ela nunca havia visto antes. Simão está vendendo sua terra. É a chance de nossas vidas, Natasha. Natasha parou de comer, pressentindo que estava por vir. Quanto ele quer? 3.000 rublos. Natasha quase engasgou com o pedaço de pão que estava mastigando. 3.000 rublos? João, isso é uma fortuna. Nós não temos nem um décimo desse dinheiro. João se levantou da mesa e começou a andar pela pequena cozinha, gesticulando enquanto falava. Podemos conseguir o dinheiro, Natasha. Vendemos nossos 2 bois, nossas 3 vacas, as galinhas, os porcos. Pegamos emprestado o resto com meu irmão na cidade vizinha, e se não for suficiente, pedimos para o agiota da aldeia. Natasha sentiu o sangue gelar em suas veias. Marido, isso é loucura completa. E se não conseguirmos pagar os empréstimos? E se as colheitas falharem? Ficaremos na miséria, sem animais, sem dinheiro, e ainda devendo para meio mundo. João parou de andar e se ajoelhou ao lado da cadeira de Natasha, segurando suas mãos ásperas entre as suas. Confie em mim, mulher querida. Com mais terra, produziremos 5 vezes mais. Poderemos pagar todas as dívidas em 2 anos, no máximo 3. Depois disso, seremos prósperos como nunca sonhamos. Natasha olhou nos olhos do marido e viu uma paixão ardente que a assustou. Ela conhecia João bem o suficiente para saber que, quando ele tomava uma decisão assim, nada no mundo faria mudar de ideia. Se é realmente o que você acha melhor, marido, então que Deus nos ajude. João beijou as mãos de Natasha com gratidão e saiu correndo para começar os preparativos. Naquela mesma noite, ele visitou todos os vizinhos, oferecendo seus animais por preços que sabia serem baixos demais, mas que garantiriam vendas rápidas. Nos 3 dias seguintes, João viveu como um homem possuído. Vendeu todos os animais da fazenda, exceto um cavalo velho que precisaria para trabalhar a nova terra. Viajou até a cidade vizinha para pedir dinheiro emprestado ao irmão, prometendo pagar com juros altos. Quando ainda faltavam algumas centenas de rublos, procurou o agiota da aldeia,
um homem gordo e cruel conhecido por cobrar juros exorbitantes. O agiota, chamado Dmitri, morava em uma casa maior que todas as outras da aldeia. Suas mãos estavam sempre sujas com tinta de tinteiro, pois passava os dias fazendo contas e escrevendo contratos. Quando João explicou sua situação, Dmitri sorriu com um sorriso que não chegava aos olhos. Posso emprestar o dinheiro que falta, João, mas meus juros são altos. 20% ao ano, e se não pagar no prazo combinado, a nova terra que você comprar será minha garantia. João hesitou por um momento, sentindo um arrepio de medo percorrer sua espinha. Mas a visão dos campos férteis de Simão era mais forte que qualquer prudência. Aceito as condições. No quarto dia, João assinou os papéis que o tornavam proprietário da terra de Simão. Suas mãos tremiam enquanto entregava os 3.000 rublos, quase todo o dinheiro que conseguirá reunir. Simão partiu naquela tarde, levando apenas suas roupas e algumas lembranças da falecida esposa. João passou o resto do dia caminhando por sua nova propriedade, agora 3 vezes maior que antes. Planejou onde plantaria trigo, onde criaria gado, onde construiria um celeiro maior. Natasha o acompanhava em silêncio, tentando compartilhar sua alegria, mas com uma preocupação constante roendo seu coração. Os primeiros meses foram de trabalho árduo mas recompensador. João trabalhava desde antes do amanhecer até depois do anoitecer, preparando a terra para o plantio da primavera. Contratou 2 trabalhadores temporários para ajudá-lo, gastando parte de suas últimas economias. Quando chegou a primavera, João plantou trigo em metade de sua nova terra e cevada na outra metade. O tempo foi favorável, com chuvas na medida certa e sol abundante. As plantas cresceram vigorosas e verdes, prometendo uma colheita excepcional. Durante o verão, João mal conseguia conter sua excitação. Seus campos se estendiam dourados até longe, ondulando no vento como um mar de ouro. Os vizinhos comentavam que nunca haviam visto plantações tão bonitas na região. Quando chegou a época da colheita, João descobriu que sua produção havia sido 5 vezes maior que no ano anterior. Vendeu o grão por um preço excelente e conseguiu pagar parte de suas dívidas. Comprou novas ferramentas, reformou a casa e até mesmo comprou alguns vestidos novos para Natasha. Pela primeira vez em meses, Natasha sorriu genuinamente. Talvez João estivesse certo. Talvez eles realmente pudessem prosperar. Mas João não estava satisfeito. Durante os meses de inverno, enquanto descansava do trabalho pesado da colheita, ele ficava olhando pela janela para as terras vizinhas. Via as propriedades de outros fazendeiros e sentia a mesma inveja que o havia consumido antes. Esta terra é boa, murmurava para si mesmo, mas se eu tivesse ainda mais, poderia ser realmente rico. Foi numa tarde de março, quando a neve estava começando a derreter, que João encontrou um estranho no mercado da aldeia. O homem era alto e magro, com olhos escuros e penetrantes e um sorriso que parecia saber de segredos. Suas roupas eram finas mas não chamativas, e ele falava com um sotaque que João não conseguia identificar. João, ouvi falar muito de suas terras e de sua última colheita. Parabéns pelo sucesso. João sentiu-se lisonjeado. Era raro receber elogios de estranhos, especialmente de alguém que parecia ser um homem de negócios bem-sucedido. Obrigado, senhor. O trabalho duro sempre compensa, mas sempre se pode ter mais. O estranho riu baixinho, como se João tivesse dito algo muito inteligente. Que interessante filosofia. Sempre se pode ter mais, não é mesmo? Diga-me, você já ouviu falar das terras dos Bashirs? João balançou a cabeça negativamente. Os Bashirs são um povo nômade que vive nas estepes do sul. Eles têm terras tão vastas que nem sabem direito onde começam e onde terminam. E têm um costume muito interessante para negociar com forasteiros. João se inclinou para a frente, interessado. Que costume? Por 1.000 rublos, eles permitem que um homem ande ao redor de toda a terra que conseguir percorrer em um único dia. Desde o nascer do sol até o pôr do sol. Toda a terra que conseguir cercar caminhando torna-se sua propriedade permanente. João sentiu seu coração acelerar. Isso é verdade? É verdade, sim. Mas há uma condição muito importante. Qual condição? O homem deve retornar ao ponto exato de onde partiu antes que o sol se ponha completamente. Se não conseguir, perde tudo o que pagou, bem, perde também a vida. João engoliu em seco, mas a ganância falou mais alto que o medo. E quanto de terra um homem pode conseguir em um dia? O estranho sorriu ainda mais amplamente. Depende de quão fortes são suas pernas e quão grande é sua ambição. Já vi homens conseguirem 1.000 hectares em um único dia. Imagine só, João, 1.000 hectares de terra fértil por apenas 1.000 rublos. É o negócio do século.
João passou o resto do dia pensando na proposta do estranho. 1000 hectares. Era mais terra do que ele jamais sonhara possuir. Seria o fazendeiro mais rico da região, talvez de toda a província. Naquela noite, quando contou a Natasha sobre a conversa, ela ficou pálida de terror. Marido, isso soa perigoso demais. E se você não conseguir voltar a tempo? Esse homem disse que você perderia a vida. João estava andando pela cozinha, seus olhos brilhando com uma febre que Natasha nunca havia visto. Natasha, você não entende. 1000 hectares. Seríamos mais ricos que o próprio governador da província. Nossos filhos, se tivermos filhos, nunca passariam necessidade. Seriam educados nas melhores escolas, se casariam com as melhores famílias. Mas João, nós já temos terra suficiente agora. A colheita foi boa, pagamos parte das dívidas, a vida está melhor. João parou de andar e olhou para Natasha com impaciência. Suficiente? Nunca é suficiente, mulher. Esta é a chance de nossas vidas, a oportunidade de nos tornarmos verdadeiramente prósperos. Pense no futuro, Natasha. Pense no que podemos conquistar. Natasha sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Tenho medo, João. Muito medo. Algo me diz que essa proposta não é normal, não é natural. João se aproximou de Natasha e a abraçou, tentando acalmá-la. Não tema, minha querida. Sou forte, tenho pernas resistentes de tantos anos trabalhando no campo. Em 3 dias estarei de volta, rico como um rei. Natasha chorou naquela noite, pressentindo que algo terrível estava prestes a acontecer. Mas João já havia tomado sua decisão. No dia seguinte, João vendeu sua colheita de cevada armazenada, alguns móveis da casa e até mesmo as joias de casamento de Natasha para juntar os 1000 rublos necessários. Natasha protestou pela venda das joias, que haviam pertencido à sua mãe, mas João a convenceu dizendo que compraria joias muito melhores quando voltasse. João partiu numa manhã fria de abril, levando apenas o dinheiro, algumas roupas e provisões para a viagem. Natasha ficou na porta de casa, vendo-se afastar a cavalo pela estrada empoeirada. Seu coração estava pesado como uma pedra, e ela não conseguia parar de chorar. A viagem até as terras dos Bashirs levou 2 dias inteiros. João cavalgou através de campos ondulados, florestas espessas e pequenas aldeias onde as pessoas olhavam para ele com curiosidade. À medida que se aproximava do sul, a paisagem mudava. As árvores ficavam mais raras, os campos davam lugar a vastas planícies cobertas de capim. No final do 2º dia, João chegou ao acampamento dos Bashirs. Era um lugar como ele nunca havia visto antes. Dezenas de tendas feitas de feltro e couro estavam espalhadas pela estepe, e rebanhos enormes de cavalos e ovelhas pastavam livremente sob o céu infinito. Os Bashirs eram pessoas diferentes de qualquer uma que João conhecia. Tinham rostos bronzeados pelo sol e vento, olhos amendoados e roupas coloridas bordadas com fios dourados. Falavam uma língua estranha entre si, mas alguns conheciam suficiente russo para se comunicar. O chefe dos Bashirs era um homem idoso, com barba branca longa e olhos que pareciam guardar a sabedoria de muitos anos. Quando João explicou o que queria, o velho sorriu de uma forma que era ao mesmo tempo gentil e triste. Então você quer aceitar nosso desafio, russo? João assentiu com determinação. Aceito. 1000 rublos por toda a terra que eu conseguir cercar caminhando em um dia. O chefe olhou para João por um longo momento antes de responder. Muito bem. Mas você entende as regras? Do primeiro raio de sol até o último raio de sol. Se o sol se pôr antes de você retornar a este exato local onde estamos agora, você perde tudo, inclusive sua vida. João engoliu em seco, mas sua ganância era mais forte que seu medo. Entendo e aceito. Então que seja feita a sua vontade. Naquela noite, João mal conseguiu dormir. Deitou-se numa tenda que os Bashirs lhe ofereceram, mas sua mente estava inquieta, planejando a rota que tomaria no dia seguinte. Estudou o terreno ao redor, tentando calcular distâncias e imaginar quanta terra conseguiria cercar. O chefe dos Bashirs veio visitá-lo antes de ele adormecer. Russo, posso lhe dar um conselho? João se sentou em sua cama improvisada. Claro, chefe. A ganância é como um fogo que nunca se satisfaz. Quanto mais lenha você joga nele, maior ele fica e mais lenha precisa. Talvez seja melhor ser modesto em suas ambições. João sorriu confiante. Obrigado pelo conselho, mas não se preocupe comigo. Sou forte e determinado. O velho balançou a cabeça tristemente e saiu da tenda. João acordou antes do amanhecer, quando as estrelas ainda brilhavam no céu escuro. Comeu um café da manhã ligeiro e se dirigiu ao local marcado, onde alguns Bashirs já estavam esperando com tochas acesas.
O chefe estava lá, segurando um bastão comprido que serviria para marcar o ponto de partida e chegada. Está pronto, russo? João assentiu, entregando sua bolsa com os 1000 rublos ao chefe. Estou pronto. O horizonte leste começou a clarear lentamente. Uma faixa rosa apareceu no céu, seguida por tons de laranja e dourado. João ficou tenso, esperando o momento exato. Quando o primeiro raio do sol nascente tocou a estepe, o chefe bateu o bastão no chão. Comece. João partiu numa caminhada rápida e determinada, dirigindo-se para o norte. Seus passos eram firmes e regulares, e ele respirava profundamente o ar fresco da manhã. A estepe se estendia infinitamente ao seu redor, coberta de capim verde dourado que ondulava no vento. Nos primeiros quilômetros, João se sentia confiante e forte. Estabeleceu um ritmo constante, fincando pequenas estacas de madeira no chão a cada quilômetro para marcar seu território. A terra por onde passava era magnífica, solo rico e escuro, pequenos riachos cristalinos serpenteando pela planície, e nenhuma pedra ou obstáculo à vista. Depois de 2 horas de caminhada, João chegou a uma elevação suave de onde podia ver ainda mais longe. À sua frente se estendia um vale fértil com um rio maior correndo pelo meio. Seus olhos brilharam de cobiça. Que terra maravilhosa! Se eu incluir esse vale em meu território, terei não apenas campos para plantio, mas também água abundante e pastagens para criar gado. João desceu a elevação e continuou caminhando para incluir o vale em seu círculo. Isso o obrigou a se afastar mais do ponto de partida do que havia planejado originalmente, mas a tentação era irresistível. Quando chegou ao rio, descobriu que a água era cristalina e fresca, correndo sobre pedras polidas. As margens eram cobertas de capim mais verde e exuberante que qualquer coisa que ele já havia visto. Peixes saltavam na água, e pássaros aquáticos voavam em formação sobre sua cabeça. Esta é a terra dos sonhos, murmurou João para si mesmo. Com isso, serei o fazendeiro mais próspero de toda a Rússia. João virou para o leste, seguindo o rio por alguns quilômetros antes de virar novamente para o sul. O sol estava agora bem alto no céu, e ele começou a sentir calor. Tirou o casaco e continuou caminhando, sempre fincando suas estacas para marcar o território. Por volta do meio-dia, quando o sol estava diretamente sobre sua cabeça, João parou para descansar e comer um pedaço de pão que havia trazido. Olhou ao redor e ficou impressionado com a vastidão de terra que já havia cercado. Mas então, ao longe, viu algo que fez seu coração acelerar ainda mais. Do outro lado de uma pequena colina, podia ver o que parecia ser uma floresta. Não uma floresta densa e escura, mas um bosque claro com árvores espalhadas que proporcionariam madeira para construção e combustível para o inverno. João sabia que incluir a floresta em seu território significaria caminhar ainda mais longe do ponto de partida, mas a tentação era grande demais para resistir. Só mais esta floresta, disse para si mesmo. Depois vou direto de volta. João caminhou mais rápido agora, ansioso para chegar à floresta e começar sua volta. O sol estava começando a declinar, e ele percebia que teria que acelerar o passo se quisesse retornar a tempo. A floresta era ainda mais bonita do que parecia à distância. As árvores eram altas e retas, perfeitas para construção. Havia carvalhos, pinheiros e bétulas, uma variedade que forneceria diferentes tipos de madeira para diferentes usos. O chão da floresta era coberto de flores silvestres, e ele podia ouvir o canto de pássaros em todas as direções. João gastou mais tempo do que deveria explorando a floresta, marcando cuidadosamente suas fronteiras. Quando finalmente começou sua caminhada de volta para o sul, o sol já estava visivelmente descendo em direção ao horizonte oeste. Foi então que o pânico começou a se instalar. João olhou ao redor e percebeu que estava muito mais longe do ponto de partida do que havia calculado. A distância que havia percorrido pela manhã, caminhando devagar e parando frequentemente para admirar a terra, agora teria que ser coberta em muito menos tempo. João começou a caminhar mais rápido, depois a trotar, depois a correr. Suas pernas, que haviam se sentido tão fortes pela manhã, agora começavam a doer. Sua respiração ficou ofegante, e o suor começou a escorrer por seu rosto. O sol continuava sua descida implacável. João olhava constantemente para o céu, calculando quanto tempo lhe restava. Suas estacas de marcação, que pela manhã pareciam tão próximas umas das outras, agora pareciam estar separadas por quilômetros. Conforme o sol se aproximava do horizonte, João entrou em desespero total. Jogou fora seu casaco, depois suas provisões, depois tudo que considerava peso extra. Corria agora com todas as forças que lhe restavam, tropeçando frequentemente no capim alto da estepe.
Suas pernas pareciam feitas de chumbo. Cada passo era uma agonia, e ele podia sentir seu coração batendo tão forte que parecia que ia explodir em seu peito. Sua boca estava seca como papel, e sua visão começou a ficar turva. Ao longe, finalmente conseguiu ver o acampamento dos Bashirs. Eles pareciam estar gritando e acenando para ele, encorajando-o a continuar. Mas a distância ainda era enorme, e o sol estava tocando o horizonte. João fez um último esforço sobre-humano. Ignorando a dor excruciante em suas pernas, a agonia em seus pulmões e a vertigem que ameaçava derrubá-lo, correu com a força de um homem lutando pela vida. Os Bashirs estavam gritando mais alto agora, e João podia ver o chefe em pé ao lado do bastão que marcava o ponto de chegada. Faltavam apenas algumas centenas de metros, mas o sol estava quase completamente abaixo do horizonte. Com um último impulso de energia que parecia vir do desespero puro, João atravessou os últimos metros cambaleando como um bêbado. Seus pés tropeçaram no terreno irregular, mas ele conseguiu se manter de pé. Consegui. Consegui. Ele se jogou sobre o bastão no exato momento em que o último raio de sol desaparecia atrás das colinas distantes. Os Bashirs explodiram em gritos de celebração e admiração. O chefe sorriu e acenou com aprovação. Parabéns, russo. Toda esta terra é sua. Nunca vimos alguém cercar tanto território em um único dia. João sorriu triunfante, mas subitamente sentiu algo muito errado. Suas pernas cederam, e ele caiu de joelhos sobre a grama. Estava pálido como um fantasma, e suor frio escorria por seu rosto. Eu consegui, sussurrou, lutando para respirar. Toda esta terra é minha. Ele tentou se levantar, mas seu corpo não obedecia. Uma dor terrível atravessou seu peito, e ele caiu de lado no chão. Seu servo, que havia permanecido no acampamento durante todo o dia, correu até ele. Senhor! Senhor! O que está acontecendo? João olhou para o céu que escurecia rapidamente. As primeiras estrelas começavam a aparecer, e a lua crescente surgia no horizonte. Seus olhos, que haviam brilhado com tanta ambição e ganância, agora refletiam. O servo ajoelhou-se ao lado de João, segurando sua mão gelada. Senhor, por favor, fale comigo. João tentou formar palavras, mas apenas um suspiro rouco escapou de seus lábios. Seus dedos se contraíram, como se tentassem agarrar algo invisível. O chefe Bashir se aproximou, seu rosto sério. Ele correu além de seus limites. O coração não aguenta tanta ganância. João ainda fixava o céu, mas seus olhos já não viam as estrelas. Em seu último momento, uma imagem clara surgiu em sua mente. Natasha, esperando em casa, com seu avental simples e olhos cheios de preocupação. Natasha, foi o único nome que conseguiu murmurar antes que seu corpo se arqueasse levemente e depois ficasse imóvel. O servo soltou um grito de desespero, mas os Bashirs permaneceram em silêncio, respeitando a antiga tradição. O velho chefe fechou os olhos de João com uma mão gentil e sussurrou. A terra que ele tanto desejou agora o terá para sempre. O vento da estepe levou suas palavras, enquanto a noite envolvia o corpo do camponês. Epílogo. Na aldeia de Volga, Natasha esperou por 3 semanas antes que um viajante trouxesse a notícia. Quando soube da morte de João, ela não chorou. Apenas assentiu, como se já soubesse o fim daquela história. Vendeu a terra que haviam conquistado juntos, pagou as dívidas e mudou-se para a casa da irmã Helena na cidade. Lá, viveu o resto de seus dias em paz, mas nunca mais usou um vestido fino ou foi a um baile. Às vezes, nas noites de outono, ela olhava pela janela em direção às estepes distantes e murmurava. De quanta terra precisa um homem? Apenas o suficiente para descansar em paz. E o vento, como sempre, levava suas palavras para longe.